Mateus, capítulo 5, versículo 13. Nossa, acharam rapidinho, hein? Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Glória a Deus. Queridos, o Senhor Jesus aqui, ele faz uma comparação conosco do sal, da luz e da cidade. Mas hoje eu vou deixar vocês com sede, eu só vou falar do sal. Na próxima pregação falarei da luz e na outra falarei da cidade. Tá bom? Porque são assuntos tão enriquecedores, são assuntos que, assim como me alimentou, assim como me enriqueceu, né? Eu tenho certeza que não será diferente de vocês. Não são assuntos para a gente, sabe, passar rapidamente. É para a gente... eu não lembro se foi... Ai, irmão, eu não lembro se foi Spurgeon. Não, perdão, os puritanos. Os puritanos falaram que quando a gente lê a palavra, a gente lê a Bíblia, é a gente colocar o pão na boca. Mas quando a gente medita sobre a palavra, é como se a gente estivesse mastigando e fazendo a degustação, todo aquele processo de alimentação interna vai se efetivando. Olha que comparação maravilhosa, não é? Às vezes a gente só lê, não é só ler, é a gente refletir, é a gente meditar. A gente não põe nenhuma comida na boca e fica. A gente mastiga, a gente degusta, a gente sente o sabor, a gente se fortifica, não é? Aqueles nutrientes, eles vão alimentando, vão fortalecendo o nosso corpo, vão trazendo mais vida para a nossa saúde, não é? Assim é a palavra de Deus espiritualmente. Não é apenas ler, mas refletir. E é isso que nós fazemos sempre aqui nas quartas-feiras, e é por isso que eu escolhi dividir esse estudo aqui nessas 3 etapas que me chamaram muita atenção, quando Jesus nos compara ao sal, à luz e a uma cidade edificada no monte. Tá certo? Vamos entrar, então, por esse pão na boca e degustar? Vamos mastigá-los? Vamos? Queridos, o sal, antes eu vou comparar, fazer essa comparação do sal e da luz. O sal, ele tem o poder invisível, não é, nutricionista? Você não faz uma comida e fica procurando o sal ali. Você não vai achá-lo. Você vai achar o seu efeito, a sua ação, não é? Muitas vezes assim somos nós. Muitas vezes somos nós. Nós somos assim para o mundo. Para o mundo, às vezes, nós somos invisíveis. Mas eles não percebem a ação poderosa que é a igreja sobre a terra. Eles só vão perceber quando for retirado esse sal. Aí eles vão perceber. Cadê a igreja? Cadê o sal da terra? Porque nós sabemos que o sal, ele tem várias ações, entre elas a conservação, a preservação, né? Daquilo que é sadio, daquilo para não apodrecer, não é? E a igreja está na terra, nós
Nós, o sal da terra. Nós estamos aqui na terra para preservar os bons costumes, os valores morais, os valores éticos e principalmente os valores espirituais. Nós não estamos aqui para nos somar ao mundo, para aderir à cultura do mundo. É certo que muitas culturas, o que é cultural é bom, é edificante, mas nem tudo que é cultural edifica. Nós temos que fazer essa seleção, não é? E o sal, como nós sabemos, ele impede a putrefação. Essa terra, amados, ainda não foi destruída. Essa terra ainda não foi consumida. Essa terra ainda não foi tomada totalmente pelo maligno, porque o sal, você e eu, nós ainda estamos aqui, fazendo o papel de preservação. Você está entendendo por que você é sal? Você está entendendo por que você é sal? Você está entendendo que às vezes você não precisa alardear, mas a sua ação, ela é invisível, mas ela existe. Ela faz a diferença no ambiente em que você se encontra. As trevas se afugentam. As trevas se afugentam. Eu lembro quando eu fui na casa de uma irmã minha, e eu conheci pela primeira vez a cunhada dela, e era uma pessoa que tinha um espírito lá. E ela chegou e perguntou para minha irmã. Eu percebia que ela ficava inquieta perto de mim. Mas eu não dei importância, eu sou desligada para essas coisas. Não dei importância. Respeito a pessoa como ela é, né? Ela ficava inquieta de mim. Se eu chegava no canto, ela saía, né? E não falava comigo. Aí depois a minha irmã me contou que ela perguntou, né? E ela falou assim que o meu espírito não combinou com o dela. As trevas não combinam com a luz. Ah, não mesmo. Uma vez eu estava também fui numa loja vender um produto, e a gerente olhando para mim assim, eu conversando, falando, expondo lá o produto, e ela olhando para mim assim. Ela falou assim, é sempre assim? Eu falei, o quê? Quando você fala, tem uma aura em sua volta. É o sal. É o sal. A gente não percebe o quanto que a gente está fazendo diferença na vida das pessoas. O quanto que a nossa simples presença faz diferença. E glórias a Deus. Já imaginou, irmão? O espírito maligno se sentir bem ao nosso lado? Não, vem cá. Senta aqui. Fica perto de mim. Sai de reto. Deus me livre, como diz o nosso pastor, né? Eu não vim fazer amigo. Não vim fazer amigo, não vim agradá-lo. Não é verdade? O sal, ele faz essa diferença. Ele faz essa diferença. Ele provoca sede, ele adiciona sabor. O mundo pode até não perceber ou não reconhecer, mas a igreja, ela dá sabor ao mundo. Quando você resgata uma pessoa totalmente viciada nas drogas, no alcoolismo, quando a igreja resgata, a igreja está salvando uma vida. Está livrando, às vezes, aquela pessoa de cometer atos criminosos, não é verdade? Quando a igreja consegue restaurar um casamento, está salvando uma família, está agindo com o seu poder de preservação, preservando vidas, relacionamento, família, não é? E também ela tem essa simbologia espiritual. Vamos ler um pouquinho? Lá em Levítico, no capítulo 12, versículo 13, o sal, ele simbolizava a aliança com Deus e a pureza exigida para estar em sua presença. Olha só que interessante. O que Deus ensina ali ao sacerdote: tempere com sal
todas as suas ofertas de cereal. Não deixe de usar o sal da aliança do seu Deus em todas as suas ofertas de cereal. Todas as ofertas que trouxerem deverão ter sal. O sal simbolicamente ali, espiritualmente, estava simbolizando a aliança de Deus com o homem. E todas as ofertas teriam que ter o sal por causa dessa simbologia da aliança com Deus. E o sal também, ele tinha a simbologia de um agente de juízo. Ele determinava também ali a morte de algo. Lá em Juízes, no capítulo 9, versículo 45, nos fala o seguinte: a batalha durou o dia inteiro. Por fim, Abimeleque tomou Siquém, a cidade de Siquém, né? E matou seus habitantes. Depois destruiu a cidade e espalhou sal em todo o solo, para que ali não houvesse mais vida. Juízo. Juízo. E o que a Bíblia fala? Que nós estaremos com Jesus no juízo final. Não é verdade? Lá em 2 Reis, no capítulo 2, versículo 19 a 21, nos diz o seguinte: os primeiros milagres, fala ali dos primeiros milagres de Eliseu, né? No versículo 19, certo dia, alguns moradores de Jericó disseram a Eliseu: temos um problema, meu senhor. A cidade está situada numa boa região, como o senhor pode ver. Contudo, a água não é boa e a terra é improdutiva. Eliseu disse: tragam-me uma tigela nova, cheia de sal. E fizeram o que ele pediu. Eliseu foi à nascente, que abastecia a cidade com água, e jogou ali o sal. Disse ele: assim diz o Senhor: purifiquei esta água. Ela não causará mais morte, nem tornará a terra improdutiva. O poder espiritual do sal. Mas não é isso, quer dizer que você vai usar o sal agora, né, para tudo. Não, apaga da tua mente. Não é isso, tá certo? Ali era simbologia. Hoje nós temos Jesus Cristo, ele tomou sobre si todas as nossas dores. Ele tem o poder, ele tem a chave da vida e da morte. É ele que nós clamamos. Ele que fala: pede em meu nome. É no nome dele. Não é o sal. É ele. Tá certo? Uma vez vieram oferecer para mim uma rosa para assim, eu colocar no lugar mais alto da minha casa, que tiraria todo o mal. Eu falei: não, mas eu já tenho Jesus Cristo que já tirou todo o mal da minha casa. Certo? É Jesus. Aqui nós estamos falando de uma simbologia do Antigo Testamento. Tá certo? Que costumeiramente Deus usava, tá? Para que ser sal? Por que nós temos que ser sal? Como eu já falei, para preservar os bons costumes, para preservar a moralidade, o caráter, a ética, a espiritualidade, pautada na comunhão com Deus, lembra da aliança, né? Para proclamar o evangelho de Jesus Cristo, enfim. O sal, ele preserva da corrupção. Sabe, Martin Lloyd Jones, ele fala uma coisa interessante. Este mundo entregue a si mesmo é algo que só tende a suporar, a apodrecer. Existem micróbios da maldade, esses germes, esses agentes infecciosos. O corpo, ou melhor, esses agentes infecciosos infeccionam o corpo da humanidade. A menos que sejam neutralizados, causarão graves doenças. Essa malignidade entrou no mundo com o pecado. E a tendência é a putrefação. Amados, como nós vimos esses dias, né? Aquele professor lá da universidade, fazendo ensinando com, vocês sabem com o quê? Outro dia eu estava assistindo a
no jornalismo, e uma entrevistada falando de um site que inúmeros jovens, eles arrebanham adolescente de 11 anos, né, para o estupro virtual. Eles seduz, eles dizem que é um site de namoro, então a meninada entra nessa e vai naquela intimidade, daqui a pouco eles mandam uma foto, eu mandei uma foto minha, que na verdade não é a foto dele, manda agora uma foto sua, tá, agora eu mando uma foto sem roupa, e assim vai. Depois ameaça aquela menina. Eu vou mostrar para os seus pais, vou mostrar para os seus amigos, eles hackeiam a senha, e ameaçam de divulgar para os amigos dela, da escola, a família, todos que têm o contato dela. Enfim, ela fica na mão dele. E também não apenas para isso, mas também para ataque às escolas. O ataque que teve, se eu não me engano, acho que é em Sapopemba, a princípio foi divulgado que foi bullying, não foi bullying. Essa especialista, ela falou assim que eles prenderam 90 envolvidos. 90. Não foi bullying. Foi simplesmente para fazer, para lacrar, para fazer uma ação que chamasse a atenção. Vocês percebem como ele entra sutil na mente das pessoas? Como a falta do sal está apodrecendo? Está apodrecendo as vidas das pessoas. A falta de sal numa família está destruindo casamentos. A falta de sal no teu trabalho, está te tirando a paz. A falta de sal está vencendo. Está apodrecendo os teus relacionamentos. As pessoas que você ama estão adoecendo, você está adoecendo. E você não está percebendo que é a falta do sal. De ser sal. De ser sal. Sabe, não basta ser sal. Tem que agir como sal. É interessante, quando a minha filha Ana Glaucia, ela tinha, acho que não tinha nem um aninho ainda, ela já estava gatinhando, ela gatinhou muito cedo, e ela conseguiu abrir o armário da minha cozinha, e sabe aqueles potes, né, de armazenar que a gente tem, né, de mantimento, de açúcar, de feijão, arroz, sal. Ela conseguiu abrir, irmãos, gatinhando. E fui lá, fechei e tal. Fui fazer o almoço. Fiz uma panelada de feijão. E eu não tinha o hábito de experimentar. Quando nós sentamos para comer, estava aquela mistureba, sabe? De doce com salgado, né? O sal não deixou de fazer de ter a sua ação, de ser sal, né? Mas ficou uma coisa estranha. Ficou uma coisa estranha. Nós temos que ser um sal, e sal puro. Nós não temos que ter, como diz o Martin Lloyd Jones, esses micróbios, sabe? Que fragiliza a nossa saúde espiritual, né? Que apodrece o nosso relacionamento com Deus, tá? Ele também continua confirmando que qualquer otimismo com relação ao mundo não somente é uma atitude antibíblica, como também é contestada pela própria história do mundo. Não é o mundo que resolve, não é o mundo que vai nos trazer paz. Não são as pessoas que vão trazer paz para nós. Não é a justiça do homem que vai nos fazer justiça, que vai nos dar o que nos pertence, o direito, a paz que nós queremos. O mundo só nos dá a paz quando tudo está bem. É ou não é? Quando eu não estou com dores, quando a minha situação financeira está bem, eu estou em paz. Está todo mundo trabalhando na minha casa, eu estou em paz. Está faltando alguma coisa, eu estou em paz. Tira algo, para ver se o mundo continua te dando essa paz. Não. É só Cristo que tem a paz que excede todo o entendimento. Essa semana eu falei para os irmãos, né, eu pedi oração, que a minha sobrinha faleceu, e a irmã dela falou assim: tia,
eu não aceito e eu não entendo. E eu não sei se um dia eu vou entender. Eu falei assim, olha, a nossa mente não alcança. A única coisa que é certa na vida é a morte, não é? Mas quem aceita, quem entende, não é? Não entendemos, não queremos aceitar. Nós simplesmente vamos levando a vida, mas a dor ela permanece, não é? Mas eu falei para ela, olha, mas Deus tem a paz que excede todo o entendimento, a paz que está te faltando nesta hora, nesse momento de luto, que as circunstâncias que a tua mente não te dá, não, que você não consegue entender. Mas Deus dá. Mas Deus tem para dar. Não é verdade? Deus tem para nos dar. Vejam bem, se os cristãos não fizerem um esforço para influenciar o mundo, serão de pouco valor. Como Jesus fala, para que serve o sal se ele não tem o seu efeito? Para que serve? Não é? Você faz uma comida maravilhosa, põe todos os temperos possíveis e imagináveis, as ervas disso, ervas daquilo, chimichurri, uma mistura disso, uma mistura daquilo, faz o tempero maravilhoso ali do Ricardo, não põe sal para você ver. Gente, é impressionante como o sal faz diferença. Todos os temperos estão ali, todas as ervas estão ali, nem que seja um pinguinho, uma gotinha, mesmo as pessoas que têm pressão alta, que seja um pouquinho, muito menos do que ela costuma usar, bem pouquinho, faz uma diferença tremenda. Quem é cozinheira, quem é nutricionista sabe que em alguns doces, uma pitada de sal faz uma diferença tremenda, realça o sabor, uma pitadinha de sal num doce, num arroz doce, numa canjica, faz uma diferença tremenda. É assim que nós somos. Nós temos que fazer diferença, porque nós somos sal. Nós temos que ter uma intimidade com Deus, a ponto de nós conseguirmos ser como Cristo. Ele fala, sedes, o apóstolo Paulo fala, sedes, meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Isso ele está dizendo, seja imitador de Cristo, como eu também sou. Como que eu consigo ser imitadora de Cristo? Se eu ando lado a lado. Quem anda com os seus... tem uma frase antiga dos nossos avós, nossos pais. Como? Não, não é essa frase, quem anda com poucos como farelo, não é essa frase, não. É mais ou menos assim, que quem anda com seus pares se assemelham a eles. Eu não lembro, é uma frase bem antiga, né? Como eu sou jovem, eu não lembro dessas coisas. Então, quanto mais você tem intimidade com Cristo, mais você se assemelha a Ele. Nas suas orações, nos seus devocionais diários, você separar um tempo para Deus. Sabe, o estudioso, o neurologista, ele falou que quando ele faz ali, antes ele não costumava orar, ele não tinha hábito de orar. Quando ele faz uma ressonância funcional, se não me engano, ele coloca ali uma imagem, ou a parte do cérebro da pessoa irriga sangue, sabe? Quando ele coloca uma música, a parte do cérebro irriga sangue. Mas quando ele pede para a pessoa fazer uma oração, a parte do cérebro, o lóbulo frontal e o córtex lateral, ele irriga, irmãos, de 7 a 62 ml por minuto de sangue. Ele ativa, a oração estimula a tua capacidade de decisão. Você sabia disso? O médico neurologista ativa. Mas e tem mais. Olha a diferença que ele diz. Olha, o cérebro então expande. Mas tem umas orações que expandem pouco, tem outras orações que expandem mais. Por quê? Sabe aquela oração, mesmo que ontem, amém?
Ou vamos usar o exemplo do Pai Nosso, aquela reza, Pai Nosso que estás no céu, o que faz o benefício da tua memória, né? Está levando, está trazendo a tua memória. Mas, quando você faz aquela oração de conversa com Deus, aí o teu cérebro expande. 62 ml. Aí a tua capacidade de decisão amplia. A tua capacidade de raciocínio amplia. Coisa maravilhosa, a ciência confirmando o poder da oração. Então, amados, ore mais. Conversa com Deus. Como eu vou saber, Ruth, que ele vai responder as minhas orações, as promessas dele. Ele não falha. Não é verdade? A minha palavra, ela não cai por terra. Ela não se perde. A palavra de Deus não se perde. Ela não é em vão. Eu comprei um livro, aconselho os irmãos comprarem também, de Charles Spurgeon, que chama assim, Cheques Descontados no Banco da Fé. Ele fala ali, ele nos ensina que cada promessa de Deus é um cheque para nós. Sabia disso, Tati? Deus tem uma promessa para você, eu supro todas as tuas necessidades. Aqui, Tati, está em branco, vai, desconta esse cheque. Então você chega para Deus, Pai, e fala assim, ei, Senhor, ó aqui, ó, esse cheque aqui, é essa minha necessidade. Aqui, ó, esse cheque está falando que tu, Senhor, vai suprir a minha necessidade, e eis aqui a minha necessidade. Ah, outra promessa aqui, um outro cheque diz aqui, que tu és a minha justiça. Senhor, o homem está negando a minha justiça. O homem está negando a minha aposentadoria. Mas tu és o meu juiz. Olha aqui o cheque. Está aqui no banco da fé. Está aqui no banco da fé. Compre esse livro, irmão. Compre esse livro. Vale muito a pena. A oração é conversar com Deus. E o sal, quando ele faz a sua ação, ainda que ele seja invisível, né? Ainda que você não consiga vê-lo, porque o cozinheiro, a cozinheira, não vai ver o sal no feijão, vou procurar o sal, cadê o sal? Não vai. Mas ele vai sentir. Assim você é na sua vida, no seu lar, na sua família, no seu trabalho, na igreja, no mundo. Você tem que ser o sal. Você está sendo sal? A sua essência, ela não pode ser modificada. Porque senão, não basta ser crente. Não basta dizer, eu pertenço a uma igreja, eu frequento uma igreja. Se você não for sal, se você não fazer diferença na tua casa, se você não dar sabor à vida daquelas pessoas que te cercam, no teu trabalho, em todo lugar que você estiver, você não fizer diferença, o sal é notado, irmãos. Tanto a sua presença como a sua ausência é notado. Não imiteis o mundo. Não é isso que o apóstolo Paulo nos diz? Não vos conformeis com o mundo. Tá? Jesus nos disse também, esse é um dos cheques que você pode chegar e descontar no banco da fé, viu? Você pode chegar aqui, Senhor, Jesus, enquanto estava aqui na terra, lá em João, no capítulo 17, ele orou, lá no versículo 20, ele orando pelos seus discípulos da atualidade, daquela época. Ele também orou por nós, que ainda iríamos conhecê-lo. E ele diz assim, minha oração não é apenas por eles, por esses discípulos. Eu rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem. Você que está ouvindo a mensagem agora, está crendo em Jesus Cristo. Jesus, saiba que Jesus rogou ao Pai por você, enquanto ele estava aqui na terra. Pedindo a Deus, olha lá, para que sejam um, Pai, como tu estás em mim,
e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Amados, que isso? Que oração! Leva esse cheque no banco da fé e fala para Deus. E Jesus continua: eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amastes como igualmente me amaste. Pai, quero os que me deste que estejam comigo onde eu estou. E vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Que oração! Chega com esse cheque diante do banco da fé e desconta. Olha aqui, Pai. Jesus orou por mim, Pai, antes mesmo de eu existir. Eu quero essa unidade. Eu quero estar ligada contigo, ligado contigo, unido. Eu quero ser um só. Como Ele é contigo, Ele pediu para... Isso é real, isso pode ser. E eu quero, aqui está o cheque. Aqui está a promessa. Aqui está o pedido dele. E eu quero ser um, como tu és com ele. Que maravilha. Que Deus tremendo. Seja sal. Seja sal. Seja agente transformador onde você está. Seja agente transformador na igreja. Seja agente transformador no seu lar. Seja agente transformador no seu trabalho, na sua vizinhança, na sua cidade. Onde você estiver, seja sal. Que as pessoas tenham sede de estar na tua presença. Que as pessoas tenham sede de conversar com você. Ai, quanto tempo que eu não converso com você, Joelma, como eu gostaria. Ai, que saudade, que vontade de estar com você, de tomar um cafezinho com você, Joelma. Eu tenho sede de estar com você. Estou falando a verdade, Joelma. Estou pregando por pregar, não. E estou me convidando, como o pastor se convida, estou me convidando para tomar um café com você. É assim que tem que ser, não é? Sede da nossa presença, porque nós fazemos diferença na vida das pessoas, viu? E fazemos o bem, não o mal. Damos sabor, assim como o sal, né? Essa conversa de eu nasci assim, né? Como é triste, como me dói. Eu ouvi crente falar assim, eu sou assim mesmo, eu nasci assim, agora não, eu já nunca mudei, agora vou mudar. Como não? Não são os seus 80 anos, seus 90 anos, seus 75 e não sei quantos anos aí, quantos dias, que não vai te fazer mudar. Você pode mudar sim. Hoje, agora, os seus maus hábitos, a maneira de falar que às vezes ofende, ou ofende ao Espírito Santo, você pode mudar hoje? Claro que pode. Claro que pode. Tá certo? Não tem crente Gabriela não, viu? E olha, outra coisa interessante que esse neurologista falou, que com o amadurecimento, cada vez mais, sabe aquela coisa de, não, meus pais são assim, eu sou assim mesmo, é genética, toda minha família é assim. Você sabe o que esse neurologista falou, meus amados? Esse médico disse que com o amadurecimento, a biologia, ou seja, a genética, vai tendo cada vez mais menos força no teu comportamento, na tua vida. Olha só que coisa impressionante. Amadureça. Amadureça espiritualmente. Para de ser criança, para de tomar leitinho. Não é? Não é isso que o apóstolo Paulo fala?
Amadurece, meu irmão. Está na hora de comer uma feijoada. Vamos lá. Um tutano. Um pirão ali, ó. Bem forte. Vamos amadurecer espiritualmente. Para que essa biologia, essa genética, tenha cada vez menos efeito na tua vida. Amadureça. Seja sal. Faça diferença. E para encerrar, meus amados, está vendo que não dá para falar dos 3 elementos? É muita coisa para a gente falar, né? Outra coisa interessante que Isaías nos diz, capítulo 1, versículo 16 e 17. Não basta de você praticar o bem, viu? Perdão, deixar de praticar o mal. Isaías alerta, parai de praticar o mal e praticai o bem. Parai de praticar o mal. Não basta só parar de praticar. Você tem que praticar o bem. Você tem que praticar o bem. O sal da sede das pessoas tem que sentir sede de nossa presença e de nossas conversas. Certo? Olha só. Lá no livro de Martin Lloyd Jones, só para encerrar, ele diz assim, nossa geração inteira não está decaindo visivelmente em sua moral? Somente você, eu e outras pessoas como nós, pessoas crentes, é que podemos impedir tal estado de coisas. Olha só. Que Deus nos propicie graça para cumprirmos o nosso papel. Que o Senhor desperte em nós o dom que nos deu, tornando-nos pessoas tais que verdadeiramente sejamos semelhantes ao próprio Filho de Deus, influenciando a todos quantos entrarem em contato conosco. Que maravilha. E também lá em Jó, nos diz o seguinte, para a árvore, pelo menos a esperança, se é cortada, ela torna a brotar, e os seus renovos vingam, suas raízes poderão envelhecer no solo, e seu tronco morrer no chão. Ainda assim, com o cheiro das águas, ela brotará e dará ramos como se fosse muda plantada. Então, a tua vida, a tragédia na tua vida, o que está acontecendo na tua vida, em Deus, é como uma árvore que foi cortada. Mas ao cheiro das águas ela brota, ela renova, ela toma vida de novo, ela cresce e ela frutifica. Amém? Se aproxime de Deus. Seja sal, amadureça espiritualmente. Pai querido, louvado seja o teu nome, Senhor. Oh, grande e eterno Deus. Obrigada, Senhor, por nos fazeres sal. Nós sermos sal, ó Deus, neste mundo. Que possamos termos, ó Deus, verdadeiramente a essência do sal, de dar sabor ao mundo, de levar uma palavra de fé, uma palavra profética, Senhor amado, um cheque, Senhor amado, para ser descontado no banco da fé, Senhor querido, crendo que receberemos, saindo cheios, Senhor amado, das tuas bênçãos, Senhor. Ó Deus querido, que possamos nós como igreja darmos sabor ao mundo. Deus, sabemos que quando nós formos retirados aqui da terra, Senhor amado, esse mundo verdadeiramente estará entregue ao maligno, Pai. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós iremos dar sabor, proclamando o teu evangelho, dizendo que há jeito sim, que há salvação sim, que há livramento sim, que há libertação sim, que há cura sim, que Deus é o Deus do impossível sim. Vamos dar sabor a este mundo, Senhor. Em nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Amém e amém. Glórias a Deus.